Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Estarei apresentando esta aula sobre citações, na disciplina Introdução à Pesquisa em Solos. Bem, citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Sempre que for escrever um artigo, um TCC, um projeto de mestrado, qualquer outra publicação científica, eu tenho que citar da onde eu tirei as informações que estão sendo incluídas nessa publicação científica. Senão eu estou fazendo um plágio, ou até mesmo posso estar assumindo erros de repente que a outra pessoa teve ao citar essa informação. Então, ao citar a informação, além de não incorrer num plágio, eu também me resguardo de eventuais erros que outras pessoas tenham cometido ao eventualmente citarem alguma informação. Bem, aqui nessa aula vamos falar sobre a norma brasileira 10.520 de 2023, que fala justamente sobre citações em documentos. Ressalto que aqui nós estaremos falando sobre a versão 2023, que é no momento a mais recente da NBR 10.520. Eventualmente você pode ter aprendido outra versão desta norma, então nós estaremos atualizando você em relação à atual norma de 2023. Bem, as citações elas podem ser de um único autor. Então, por exemplo, aqui eu estou citando ali Lima 2021, quando ele aparece no corpo do texto, ou entre parênteses Lima 2021, quando está apenas a citação no final do texto que está sendo citado. Quando a gente tem dois autores, quando está no corpo do texto, a gente vai então fazer a citação utilizando o E. Então ali, por exemplo, Lima e Pereira 2021. Ou se está lá no final do texto, entre parênteses, Lima, ponto e vírgula, Pereira 2021. Se temos três autores, daí podemos utilizar, por exemplo, Lima, Pereira e Barbosa 2021. Ou então, se está no final do texto, Lima, dois pontos, Pereira, dois pontos, Barbosa 2021. E caso nós tenhamos uma citação com mais de três autores, a gente pode então utilizar a expressão et al., que é uma abreviatura na verdade. Então ali, por exemplo, Lima et al. 2021, ou no final de uma frase, entre parênteses, Lima et al. 2021. O et al. É uma abreviatura, como eu falei, e ela é essa abreviatura para termos latinos que significam e outros, eu ou e outras, Como existem, na verdade, vários termos latinos que a gente pode estar utilizando, dependendo se é outros ou outras, se é agenda passiva ou da ativa, então é mais fácil utilizar o et al., ponto, que seria então uma abreviatura de todas as outras expressões latinas que nós teríamos então. Então, o et al. É quando nós utilizamos mais de três autores, então ao invés de citar cada um destes autores, nós utilizamos somente o et al. Bem, existem três tipos de citação de acordo com a NBR 10.520 2023. A chamada citação direta, que pode ser curta ou longa, a citação indireta e a citação de citação. Então vamos falar sobre cada uma delas, começando pela citação direta curta. Bem, então a citação direta ela é uma transcrição textual da obra do autor consultado, ou seja, uma transcrição exatamente como está lá na publicação que nós estamos lendo, quer seja um artigo, um livro ou qualquer outra publicação. Então nós vamos exatamente transcrever as palavras do autor. Para mais detalhes, vocês podem observar lá o item 7.1 na NBR 10.520 de 2023. Então existem dois tipos de citação direta, a citação direta curta e a citação direta longa. Bem, a citação direta curta são citações no texto de até 3 linhas, que vão ser sempre contidas entre aspas, e devendo obrigatoriamente também indicar a página da qual nós tiramos aquele texto. Então no exemplo 1 ali nós temos ali, por exemplo, Villa et al. 2004, página 56, e daí a citação do texto retirado de Villa. Então, onde nós temos ali justamente a transcrição exata das palavras utilizadas por estes autores, na página 56 lá desta publicação, sendo que toda a parte que está sendo citada, ela vai aparecer entre aspas, justamente para indicar para o leitor que é uma citação direta, onde você tem a transcrição exata das palavras deste autor, o Villa nesse caso, e seus colaboradores.
Aqui um outro exemplo, né? Só que ao invés de colocar Vila no texto, a gente vai colocar apenas citado eles no final do texto entre parênteses. Nesse caso ali, Vila, 2 pontos, Fernandes, 2 pontos, Fachin, 2004 e a página da qual saiu a citação. Mas notem que de qualquer maneira, como uma citação direta, ela vai aparecer entre aspas. Bem, citação direta longa é quando essa citação tem mais de 3 linhas. Então a gente vai destacar ela do texto, colocar num parágrafo à parte, em letra menor, e sugere-se que seja separado da margem esquerda de 4 centímetros. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma sugestão da NBR separar 4 centímetros da margem esquerda. Nesse caso, como a gente está deixando em destaque com letra menor, separado da margem, não é necessário as aspas, né? O leitor, ao ver esse recuo de margem, ao ver o tamanho de letra menor, já vai entender que se trata de uma citação direta longa. Mas da mesma maneira que a citação direta curta, é necessário incluir a paginação. Então aqui um exemplo, né? Nessa pesquisa, os autores observaram que, e daí tem toda a citação, e no final ali aparece o nome dos autores, né? Então ali, ó, Witt et al., 2017, página 126. Note que a letra é menor do que a letra do texto. Também é destacado da margem direita, né? Então aqui alguns centímetros da margem direita. No caso, a NBR sugere 4 centímetros, embora não seja uma obrigação, mas se sugere 4 centímetros, indicando que também se trata de uma citação direta. Ou seja, todo o texto que está ali, ele se reflete realmente aquilo que exatamente estava escrito no texto de Witt e colaboradores. Bem, já a citação indireta, ela é mais utilizada na ciência do solo. Pode-se utilizar a citação direta na ciência do solo? Sim, mas é menos comum nós observarmos publicações que tenham citações diretas, embora possa ser utilizado. O que é mais comum realmente na ciência do solo é o uso da citação indireta, no qual nós vamos formular um texto baseado naquilo que nós lemos do autor consultado, ou seja, não é uma transcrição literal. Para mais detalhes, vocês podem consultar o item 7.2 da NBR 10520 de 2023. Bem, aqui um exemplo de uma citação indireta, ali, ó, segundo Pereira e Santos, 2017, página 24, e daí a gente faz uma citação que não é o texto exato de Pereira e Santos, é apenas nossa interpretação ou simplesmente a parte que nos interessava mais do texto de Pereira e Santos, não é o texto completo dele nem exato do texto de Pereira e Santos. Então o leitor, quando vê essa citação, ele já entende, não é uma citação exata do texto de Pereira e Santos, mas é a ideia que foi extraída do texto de Pereira e Santos. Aqui uma outra forma de fazer a citação indireta, né? Então aqui você tem inclusive 2 publicações dos mesmos autores, elas dando essa mesma informação ali sobre a ureia. Então, como a gente pegou uma publicação de Silva e Santos de 2004 e outra publicação de Silva e Santos de 2007, a gente junta tudo numa só citação. Então fica ali Silva, Santos, 2004 e 2007, indicando que essa citação ela foi extraída dessas 2 publicações de Silva e Santos, mas não é uma citação literal, né? São apenas as ideias gerais tiradas da leitura de Silva e Santos 2004 e da leitura de Silva e Santos 2007. Um terceiro exemplo aqui, onde nós temos uma mesma ideia que é corroborada por vários autores, né? Então a gente leu várias publicações e essas mesmas publicações diziam a mesma coisa a respeito da adubação de potássio na batata. Então Silva e colaboradores em 2006, Santos e Lima em 2004 e Pereira em 2013. Todos esses autores eles corroboraram essa mesma afirmação. Então, em vez de eu citar um, depois o outro, simplesmente eu coloco todos na mesma frase, indicando que todos eles, na minha interpretação, eles entendem a mesma coisa. E, portanto, eu estou colocando eles ali entre parênteses como a mesma citação ali indireta. Então, note que você pode fazer uma citação indireta de uma publicação, de 2 ou de mais publicações, juntando as informações e tornando o texto mais conciso também. Bem, e a citação de citação a gente vai utilizar somente quando a gente não tem acesso à obra originalmente citada.
Então, digamos que eu estou lendo um artigo e esse artigo cita um outro autor que aquele autor daquele artigo leu, né? E daí quando eu tento acessar essa outra publicação eu não consigo, talvez porque ela só tivesse em poucas bibliotecas ou não está mais disponível na internet, enfim, de alguma maneira eu não consigo acessar mais a publicação original. Então daí eu posso fazer a citação de citação. Para mais detalhes, daí observar o item 7.3 da NBR 10520 de 2023. Então, nesse caso, a gente vai utilizar expressões como apud ou citado por, né? Apud que é uma expressão latina e ou citado por, que seria a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui. Então, aqui é esse exemplo. Segundo Silva, 2004, citado por Lima, 2013, o fósforo, e daí segue a sequência da citação. Notem, quem que eu li? Eu li a publicação de Lima 2013, mas nessa publicação de Lima 2013, ele cita essa informação que, segundo Lima 2013, estaria lá em Silva 2004, tá certo? Então notem, por isso que é uma citação de citação. O ideal, é claro, seria eu procurar a publicação de Silva 2004, mas às vezes eu não tenho ela disponível por algum motivo. Então, principalmente publicações mais antigas, que somente tinha em formato de papel, que não existe mais, de repente disponível na minha biblioteca, ou não consigo alcançar ele, ou de repente uma publicação que estava na internet, mas não está mais. Então, esse tipo de situação. Então, daí a gente pode fazer uma citação de citação, né? Então, eu apenas li Lima e não li Silva. Eu apenas estou acreditando que Lima leu corretamente as informações de Silva. Então, Silva é referência que pode estar na nota de rodapé, é o que não foi lido por mim. E Lima é o que vai aparecer lá no final da publicação minha, que está lá no capítulo Referências, né? Então vai aparecer a referência bibliográfica de Lima lá no meu capítulo Referências da minha publicação, que pode ser o meu TCC, meu artigo, etc. Então notem que eu apenas li Lima, não li Silva. Aqui um outro exemplo, né? De acordo com Bastos, 1994, apud, né? Em vez de citado por, né? Apud Pedrosa. Então eu li a publicação de Pedrosa em 2016, que ele está citando uma frase de Bastos, 1994. Então ali o Bastos ele teria dito, segundo a interpretação de Pedrosa, que a disponibilidade do potássio pode ser influenciada pela mineralogia do solo. Aqui um outro exemplo, né? A fixação biológica do nitrogênio, né? Então ali é uma citação de Silva em 2004, mas eu li apenas Lima 2004. Então Lima leu Silva e agora eu estou lendo Lima e eu estou dizendo que, ó, segundo Lima, o Silva disse isso, tá certo? Então por isso a gente usa daí a citação de citação. A citação de citação deve ser evitada nas publicações científicas, né? Um excesso de citação nunca é bem visto por quem está lendo a sua publicação científica, quer seja seu artigo, seu resumo expandido no congresso, seu TCC, seu projeto de mestrado, etc. Então a gente preferencialmente deve sempre buscar a obra original e não fazer a citação de citação. Bem, então era isso que eu gostaria de comentar com vocês, gente. Dê uma olhada nas atividades propostas desse módulo da disciplina. Em caso de dúvida, entre em contato com o professor. Obrigado!